Olá pessoal, eu tenho visto aqui os comentários que alguns de vocês têm feito em relação ao canal. Muitos são de agradecimento, o que me deixa bem feliz, e outros com críticas, que também fazem parte para que a gente possa melhorar o trabalho. E alguns comentários têm perguntas envolvidas, e são várias perguntas, sobre temas diversos, baseados ali normalmente ou no vídeo que acabaram de ver, ou numa dúvida que se tem. E então eu decidi fazer uma série de vídeos onde eu vou corrigir alguns desses questionamentos. Não vou conseguir corrigir todos, mas eu vou tentar escolher os melhores e aqueles que são bem interessantes, no sentido de dificuldade de raciocínio, para poder trabalhar essa ideia em vídeo. E aí eu percebi um comentário que foi feito pela Mariana Torres há 4 meses. Fazia tempo que eu não via os comentários, né? Hoje em dia eu tenho trabalhado para responder todos, curtindo ou respondendo individualmente todos os comentários. E ela coloca aqui que ela está com um problema e pediu uma ajuda. E lendo o problema, é que um número que tem uma raiz cúbica, mais um outro que tem uma raiz cúbica, no final das contas, ele pede para mostrar se esse número é inteiro. Então, a partir desse comentário feito pela Mariana, eu vou então resolver a questão em vídeo. Eu cheguei a responder para ela a questão em texto, mas falei que poderia estar montando um vídeo. E a ideia é, a partir de hoje, toda quinta-feira, postar um vídeo corrigindo alguma questão que foi colocada lá no canal, num dos comentários. Então não deixem de fazer comentários, não deixem de fazer questionamentos, e toda quinta-feira, então, eu vou resolver uma dessas questões. Tendo tempo, eu posso resolver até 2 questões, sem problema nenhum. Mas coloquem os comentários de vocês, deixem aí suas dúvidas. Se tiver alguma pergunta a fazer, deixem nos vídeos que porventura vocês estejam vendo, ou deixem nesse vídeo que eu vou estar acompanhando daqui para frente, tá bom? Então vamos à correção da Mariana Torres, tá? Até mais. Então, pessoal, esse é o problema solicitado pela Mariana. Mostre que o número abaixo é inteiro. Então eu tenho uma raiz cúbica de 2 mais 10 sobre 9 raiz de 3, mais uma raiz cúbica de 2 menos 10 sobre 9 raiz de 3. A única coisa que muda aqui nessas raízes é o sinal de mais, que passa a ser menos, e aqui a gente tem uma soma. Bom, como ele quer saber se esse número é inteiro, vamos fazer assim. Vamos igualar ele a um valor x. A gente não sabe quem é esse x, mas vamos mostrar que ele é um número inteiro. Então a gente vai fazer assim. Vamos trocar todo esse termo aqui por uma letra A e todo esse termo aqui por uma letra B. Então a gente está concluindo aqui, e guardem isso, porque depois a gente vai usar, que A mais B ele é igual a x. Então o número A mais o número B ele é igual a x. E vamos pensar dessa maneira. X é igual a A mais B. Vamos elevar ambos os membros ao cubo. Por que ao cubo? Porque aqui é uma raiz cúbica. Vai ficar assim, cubo do x e A mais B ao cubo. Vamos desenvolver A mais B ao cubo. Vai ficar assim, x ao cubo é igual cubo do primeiro, cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo, que multiplica A mais B. Ah, mas como é que se chega nisso? A gente pode chegar nisso assim, né? Faz o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Colocando o A ao cubo e o B ao cubo para frente, e colocando o 3AB em evidência, vai sobrar A mais B dentro do parênteses. Então, essa é a ideia. Agora, veja bem, quem é A ao cubo? Ora, A ao cubo é a expressão, a raiz cúbica de 2 mais 10 sobre 9, a raiz quadrada de 3, ao cubo. Então, vamos calcular quem é A ao cubo, B ao cubo e A vezes B. E depois a gente substitui. Então, vai ficar assim. Quem é A ao cubo? A ao cubo é raiz cúbica de 2 mais 10 sobre 9, raiz de 3, tudo isso elevado ao cubo, que é A ao cubo. Então, nós vamos ter que A ao cubo, ele é 2 mais 10 sobre 9, raiz de 3. Então, A ao cubo é isso aí, 2 mais 10 sobre 9,
raiz de 3. Agora, quem é o b ao cubo? Vou colocar aqui. B ao cubo é igual. O B é raiz cúbica de 2 menos 10 nonos raiz de 3. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 2 menos 10 sobre 9 raiz de 3. E isso, então, vai ser elevado ao cubo. Corta o cubo da raiz. E nós vamos ter, então, que b ao cubo ele é igual a 2 menos 10 nonos de raiz de 3. Agora, quem é a vezes b? Ora, a vezes b é igual ao produto dessas duas raízes cúbicas. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de 2 mais 10 sobre 9 raiz de 3, que multiplica raiz de 3, que multiplica raiz cúbica de 2 menos 10 nonos de raiz de 3. Então, nós vamos multiplicar os elementos dentro do radical. Eles têm o mesmo índice, índice de raiz. Então, nós temos aqui, raiz cúbica é 2 mais 10 sobre 9 raiz de 3, vezes 2 menos 10 sobre 9 raiz de 3. O que vai dar para a gente, o a vezes b é igual a raiz cúbica. Agora nós temos a mais b, a menos b. Então nós vamos fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 10 sobre 9 raiz de 3 elevado ao quadrado. Então a vezes b é igual a raiz cúbica de 4 menos 10 ao quadrado vai dar 100 sobre 81 vezes 3. Vamos simplificar 81 e 3. Aqui vai ficar 27. E aqui vai ficar 1. Então, a vezes b é igual a raiz cúbica de 4 menos 100 sobre 27. 27 vezes 4 vai dar 108 menos 100 sobre 27. Na parte de cima, então, a gente vai ter 8. Então, a gente vai ter a raiz cúbica de 8 sobre 27. Então, a vezes b é igual. A raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de 27 é 3. Substituindo, então, esses valores encontrados, a vezes b, 2/3, b ao cubo, 2 menos 10 nonos de raiz de 3, aqui, então nós vamos ter x ao cubo é igual. No lugar de a ao cubo, vamos, então, colocar 2 mais 10 nonos de raiz de 3, mais b ao cubo é 2 menos 10 nonos de raiz de 3, mais 3 vezes a vezes b. A vezes b, lá embaixo, deu 2/3. E isso multiplica a mais b. Então, x ao cubo é igual. Esse 10 raiz de 3 sobre 9 vai cortar com esse 10 raiz de 3 sobre 9. E esse 3 vai simplificar com 3. Então, vamos ter o seguinte. Eliminamos esses dois e simplificamos esses dois. 2 mais 2 vai dar 4, mais 2 vezes a mais b. X ao cubo é igual a 4, mais 2 vezes a mais b, nós chamamos de x. Então, lá em cima, eu tinha colocado que a mais b era x. Então, nós vamos ter aqui x ao cubo menos 2x menos 4, ele é igual a 0. E nós vamos cair, então, numa equação de terceiro grau. Pessoal, uma equação de terceiro grau não tem uma fórmula de Bhaskara para a gente resolver, né? Então, nós vamos observar aqui o coeficiente dominante. O coeficiente dominante aqui é o número 1. Quando o coeficiente dominante for o número 1, você vai pegar o termo independente e vai pegar todos os divisores inteiros do termo independente. Então, menos 4 aqui, o 1 divide, o 2 divide, o 4 divide e os negativos dividem. Menos 1, menos 2 e menos 4. Esses são os divisores inteiros do termo independente, porque o coeficiente dominante vale 1. Agora você vai testar esses valores aqui, até encontrar a raiz. Se ela existir e for inteira, ela vai estar aqui dentro. Então, você substitui o número 1 e percebe que se x for igual a 1,
você vai ter a soma dos coeficientes. Você vai ter 1, menos 2 e menos 4. E isso não é zero. Então, o x igual a 1 não é raiz. Aí tu pega o menos 1, né? Pega valores menores por enquanto. X igual a menos 1, se você substituir, você vai ter menos 1, você vai ter mais 2 e você vai ter menos 4. Resolvendo isso aqui, não vai dar zero de novo. Então, você agora vai passar por 2 ou por menos 2. Vamos testar o número 2. X igual a 2, substituindo, nós vamos ter 2 ao cubo, que vai dar 8, menos 2 vezes 2, menos 4. Isso daqui vai dar 8 menos 8. E esse resultado, ele é zero. Logo, x igual a 2 é raiz. Logo, x é a nossa solução. Então, x é o nosso número inteiro, x igual a 2 é o nosso número inteiro, que é o que ele solicitou aqui em cima. Então, a soma desses dois números, A mais B, é igual a x. E x é igual a 2. Mariana, esse problema ele já tinha sido cobrado, claro, de uma forma diferente no IME, tá? Então, lá no IME, já caiu uma questão um pouco parecida com essa, né? Nesse caso aqui, ela é um pouquinho maior, a expressão é um pouco maior, mas a forma de solucionar é a mesma. Um cuidado que tem que ter aqui é que no meio ele não colocou mais, ele colocou um sinal de menos. Mas para resolver esse probleminha, nós vamos pegar o sinal de menos e vamos devolver ele para dentro da raiz. Como o índice da raiz é ímpar, nós podemos devolver esse negativo. E aí fica mais parecido com o exercício que você mandou. Se vocês quiserem resolver esse problema para treinar, porque a solução é bem parecida com a anterior, a solução dele é igual a 1. Tá? Então, x é igual a 1. Então, treinem e verifiquem se vocês conseguem chegar nesse número 1. Se não conseguirem, deixem nos comentários que depois eu faço exercício para vocês, tá bom? Continue postando aí suas dúvidas, deixem as questões que vocês não conseguem solucionar e tendo um tempo, toda quinta-feira eu vou escolher uma delas para poder solucionar aqui, para que vocês possam ter noção de como é que se faz, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau!